Então vamos dar início ao nosso encontro, fazendo como de costume a nossa prece, preparando-nos espiritual e mentalmente, emocionalmente, para esse contato, essa conexão com o plano espiritual superior, que em nome de Jesus nos visita nesse momento. Entre nós encontram-se os tarefeiros do amor, que em nome de Jesus aqui comparecem para nos envolver nas dúlcidas irradiações do amor de Jesus, nos amparando, nos assistindo, nos auxiliando, sempre que possível e pertinente, a todos nós socorrendo, e em nome de Jesus, derramando sobre nós a proteção do querido amigo. Ó amigo Jesus, louvado seja o vosso nome, louvado ainda sejam os vossos ensinamentos, os vossos exemplos, que buscam nos guiar por esses caminhos tortuosos da existência física. Abençoa, Senhor Jesus. Abençoa o esforço que estamos fazendo, buscando a aquisição do conhecimento, mas com um propósito superior. A de utilizar os conhecimentos que aqui adquirimos como instrumento, como ferramenta, para nos auxiliar nesse processo de transformação moral, que de longe é o maior desafio das nossas existências. Na certeza, Mestre Jesus, da vossa presença entre nós, representado pelos bons espíritos que aqui já se encontram, rogamos a vossa autorização para darmos início à nossa manhã, onde cultuamos os vossos ensinamentos, o vosso Evangelho, no coração de cada um de nós. Que assim seja. Muito bem. No Livro dos Espíritos, na questão 615, os emissários superiores vêm apresentar para todos nós, espíritas, uma visão nova, uma visão modificada, ampliada, buscando nos tirar da idolatria da figura de Jesus. E eles são categóricos em afirmar que Jesus é o ser de maior perfeição que Deus enviou aos homens para nos servir de modelo e guia. 3 observações nessa resposta dos bons espíritos. Que Deus enviou aos homens. Deus não enviou Jesus para a humanidade, mas para os homens. Porque compete a cada um de nós individualmente nos conscientizarmos da tarefa de Jesus e vê-lo como nosso modelo. Modelo significa tudo aquilo que nos serve de referência, tudo aquilo que, como modelo, devemos nós copiar. E ele também tem a função de ser guia. A função do guia é indicar caminhos. Então Jesus não é o solucionador dos nossos problemas. Nós adoraríamos que tivessem solucionadores.
É isso que ilusoriamente nós vamos buscar. Nós queremos alguém que retire das nossas costas, retire dos nossos ombros a cruz que nós consideramos muito pesada para carregar. Essa é uma visão muito clara do compromisso que Jesus assumiu junto ao nosso Pai Celestial. Ele aqui está, e ele recebeu a missão, o compromisso, a tarefa de nos conduzir nesse longo, nesse largo processo de evolução intelectual, moral e espiritual. Um trajeto que começou pelo menos há 2 bilhões de anos. E Jesus está conosco. Aliás, muito tempo antes, criando essa escola bendita que é a Terra, para acolher os filhos de Deus. Tendo Jesus a responsabilidade de nos guiar nesse longo caminho do nosso processo evolutivo. Sem idolatrias, simples, modelo, guia, mestre, governador planetário. Não é um solucionador, mas aquele que veio nos indicar quais são os procedimentos, os processos, os comportamentos, as ações que nós podemos adotar para encontrarmos a felicidade real. Esse é o Messias prometido pelas Escrituras dos judeus. Os judeus consideravam que Jesus, o Messias, viria e ainda vem para os judeus, ele ainda não chegou para os judeus, que ele viria na condição de rei, viria na família de Davi, nasceria da província da Judéia, portanto, do filho de Jacó, Judá, dali que vem todos os reis para Israel. Da mesma forma que de Levi, o filho também de Jacó, um dos 12 filhos de Jacó, é que saem dali os sacerdotes e também os sumos sacerdotes que governam ou governavam a vida espiritual religiosa dos judeus. Da tribo de Levi, agora lembrei, tribo de Levi, tribo de Judá, é que viria então o rei. Mas nós temos uma visão distinta das deles. Nós temos como Jesus o nosso modelo, guia, governador planetário e mestre. Jesus veio nos ensinar nos trazer uma série de novas informações, pegando a base que era a lei de Moisés, que para nós cristãos seria o Velho Testamento, que é uma adaptação traduzida da Torá, que é a lei judaica, onde estão compreendidas toda a lei dos judeus. A lei judaica, a lei de Moisés, ela tem uma abrangência muito ampla, né? Além de ser ali um código de conduta moral, onde começa com a fixação dos 10 mandamentos, mas ele também envereda por outras questões. Ele vai tratar, ele é um código penal, porque ali tem colocado como uma lei de Deus algumas punições para alguns determinados crimes. Então ele também é um código penal. Ele também era uma base de alimentação. Alguns alimentos são permitidos e outros não são permitidos, de acordo com a lei
de Moisés, né? Em Levítico tem lá a lista de alimentos que eles não podem de forma nenhuma se utilizarem, porque são animais impuros. Então, peixe, por exemplo, vocês só podem se alimentar de peixe que tiver escamas. Peixe que não tiver escamas, eles não podem se alimentar, porque é um peixe, um animal aquático impuro, porque ele vive no meio aquático, mas não tem escama, então ele está lá para nos enganar. A mesma coisa, por exemplo, do porco, né? O porco, ele tem o pé fendido, como é autorizado pela lei de Moisés, mas ele não é ruminante. Então ele é um animal híbrido e que carrega com isso a impureza. Então ele estabelece ali uma lei social, como deveriam se comportar. Então observe que o Velho Testamento, ou a Torá, ele abrange uma série de características indispensáveis para auxiliar aquele povo muito ainda grosseiro, rude, que tinha acabado de sair de um regime de servidão no Egito. Como dominá-lo, né? Admitindo um Deus que não seja punitivo. Isso foi a primeira revelação. A segunda revelação vem Jesus. Aí Jesus vai pegar o conteúdo que está na Torá e ele vai trazer um complemento. Na realidade não é um complemento, eu utilizei a palavra errada. Ele vem trazer um aperfeiçoamento das leis de Moisés. A lei de Moisés, o importante é que o ser humano não praticasse o mal. Já era o suficiente. Dos 613 mandamentos que contém a Torá, o Velho Testamento, mais de 2/3 dele é uma afirmativa negativa. Não matarás, não roubarás, não farás isso, não farás aquilo. E somente menos de 1/3 dela é positivo. Então, adorarás ao Senhor teu Deus e assim por diante. Então, veja você que o escopo pedagógico da primeira revelação de Moisés era fazer com que o ser humano não praticasse o mal. Jesus vem e modifica profundamente isso na sua característica moral. Já não basta o homem não praticar o mal, ele tem necessidade de praticar o bem. É uma diferença, parece pequena, mas ela é fundamental. Não adulterarás, era o suficiente. Mas se ele tivesse na mente, cobiçando a mulher ou o homem da sua próxima, para Moisés não teria problema nenhum. Mas Jesus disse: ouvistes o que foi dito aos antigos, a lei de Moisés, não adulterarás. Aí ele acrescenta: porém vos digo que aquele que em seu pensamento desejou, já em seu coração cometeu adultério. Ele começa a trazer para dentro de nós a tarefa da nossa transformação. Não é lá fora, é aqui dentro. Tudo se passa aqui dentro. E os ensinamentos de Jesus estão registrados nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. 2 deles, Mateus e João, foram discípulos de Jesus. Os outros 2, por através de entrevista que eles elaboraram os seus respectivos evangelhos. Então eu li nesses evangelhos que estão registrados os ensinamentos de Jesus. Eu vou pegar Mateus, por uma comodidade, porque a própria Amélia Rodrigues, uma das grandes autoras em relação
a passagem de Jesus por entre nós, e ela escreve vários livros, que 8 ou 9 livros, pela psicografia do Divaldo. Ela mesmo se baseia em Lucas, que ela considera não mais fiel, mas o que esteve mais próximo de Jesus, exceto Pedro, que não fez, só fez um dos livros do Novo Testamento. E é muito interessante porque, olhando para o livro de Mateus, nós conseguimos entender a lógica que Jesus utilizou. Ele trabalhou desde os 12 anos como um carpinteiro, um humilde carpinteiro. E por volta dos 29 e 30 anos, ele encerrou a atividade como marceneiro, carpinteiro. Olha, trabalhou mais de 15 anos na atividade. E ele então passou a cumprir a sua tarefa, a sua missão, que agora ele trabalharia para o Pai. E aí começa a sua trajetória de nos trazer os ensinamentos, que tem o objetivo de nos ajudar na nossa transformação. E o passo inicial, o pontapé inicial da trajetória dos ensinamentos de Jesus, nós vamos encontrar no primeiro sermão que ele faz. Um sermão, a palavra sermão é um pouco desfocada nos nossos dias, né? Quando um pai e uma mãe dão uma bronca no filho, ele fez o quê? Ele deu um sermão, não é isso? Então a gente tem sempre uma ressalva em relação à palavra sermão. Mas a palavra sermão significa exclusivamente discurso. O que nós estamos fazendo hoje aqui é um sermão, uma palestra, um discurso. Isso é sermão. E Jesus começa a trajetória de transmissão dos seus ensinamentos pelo Sermão da Montanha. E Mateus vai colocar o Sermão da Montanha em 3 capítulos, com 110 versículos. E o Sermão da Montanha é a estrutura, é a base, é o alicerce na qual Jesus vai construir todo os seus ensinamentos e os seus exemplos. Então está ali 3 capítulos, 5, 6 e 7, com 110 versículos. Ele vai nortear, mostrar, ser a bússola para nós de como nós devemos entender os ensinamentos de Jesus. O Gandhi não é cristão, não foi cristão. Ele era hindu. E ao ler o Sermão da Montanha, ele teve um comentário muito interessante. Ele disse assim: peguem todos os livros religiosos que existem, a Torá. Você pode pegar os livros do hinduísmo, eu vou tentar falar o nome aqui, é Bhagavad Gita. Você pegar os Vedas, os Vedantas, você pode pegar todo o livro egípcio dos mortos, todos os livros que têm conhecimento religioso, todos. Se você deletasse isso da humanidade, se perdessem todos esses livros, mas sobrasse somente o Sermão da Montanha, nada, absolutamente nada, se teria perdido. Para nós entendermos o significado, a importância desse Sermão da Montanha. Todos os demais capítulos de Mateus, Jesus vem colocar em prática, refinar tudo quanto ele disse no Sermão da Montanha. Então, todos os ensinamentos que ele vai colocar, a maioria das parábolas, tem um único propósito: referendar, reforçar tudo quanto ele disse no Sermão da Montanha, com o objetivo de nos guiar, de nos mostrar a direção para onde nós devemos ir. Mas, sempre tem mais. No final da sua trajetória de ensinamentos, faltando 2 dias para a sua crucificação, ele fez um outro sermão.
um sermão muito diferente daquele que ele estava acostumado, ou que nós estamos acostumados a perceber. É chamado sermão profético, o início das dores. Ele é assim identificado. Ele quebra, ele é uma ruptura, ele é uma derivação de tudo quanto Jesus falou em todo o seu Evangelho. Ele vem mostrar algo muito diferente. O sermão profético, em 2 capítulos, com 97 versículos, ele vai sinalizar para nós como serão estes tempos que nós estamos vivendo. Nós já ouvimos falar muito. Vocês ouviram falar de guerras e rumores de guerra, mas ainda não é o fim. Acautelai-vos com os falsos cristos, com os falsos messias, que vos desencaminharão. Cuidado, acautelai-vos com os falsos profetas. Os profetas são os arautos, são aqueles que anunciam, que dão visibilidade dos enunciados, dos falsos messias. Jesus é nosso Messias. Ele é modelo e guia. Os falsos messias virão com um discurso nos indicando um caminho diferente do daquele que Jesus indicou. E eles vêm altos brados gritando: eu sou a salvação para vocês. Vocês querem felicidade? Esse é o verdadeiro caminho da felicidade. Ilusão, pura ilusão. Porque Jesus já nos assegurou: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Não é eu venci no mundo. O eu venci no mundo é o discurso dos falsos messias. Você quer vencer no mundo para ser feliz? Basta você então se entregar ao materialismo. O materialismo é um dos falsos messias, cheios de profetas. Os profetas que vêm nas mídias eletrônicas dos dias de hoje dizendo: seja feliz. Para que se preocupar com o dia de amanhã? A morte está aí, nós vivemos uma única vez. Seja feliz, não existe nada. Você tem um problema, você não quer enfrentar o problema porque ele é muito grave. Visite a Suíça. Na Suíça tem um sistema, tem hospitais prontos para te receber, e você, diante de uma módica quantia, pode até pagar com cartão, ainda não tem Pix lá, mas você pode pedir para ter uma morte assistida, sem dores. Esses são os falsos messias, sinalizando com a felicidade. Por que você vai enfrentar todas essas dores, essas angústias, se não existe nada depois da morte do corpo físico? Vem para cá você também. Acabe com o sofrimento que você vai experimentar, seja pela doença terminal, seja pela perda da lucidez mental, seja por problemas de ordem financeira. Gaste seus últimos centavos comprando o direito de uma morte assistida. Você não vê mais sentido na vida. Se a depressão tomou conta da sua existência, você está solitário, coloque um ponto final no seu sofrimento. São os messias, os arautos da ilusão, meus irmãos, da ilusão de que o dinheiro traz felicidade. Se ele não traz felicidade, dizem os cínicos, ele manda comprar. A
A felicidade não é deste mundo, em que pese ela começar. Tudo isso que se nos apresenta são os falsos messias, dizendo a felicidade está no uso desenfreado da sexualidade. Não importa. Trissal, quadrissal, 4, 5 parceiros. É a pura felicidade. Não é felicidade. Isso no máximo é uma alegria. Na realidade é só prazer. Mas isso não preenche o espírito, porque o prazer ele traz satisfação para o corpo físico, a parte menos importante do conjunto formado por espírito e o corpo físico. Todo o prazer que nós sentimos fica no corpo, mas ele segue conosco. Todos os nossos equívocos que nós cometemos para obter o prazer, isso segue com a gente. Todo o dinheiro que você acumulou fica, mas todo o desprezo que você teve pelos outros, isso você leva com você. Todas aquelas horas que você roubou dos seus familiares, da sua família, dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido, do seu pai, da sua mãe, para obter cada vez mais dinheiro, isso você leva com você. Isso não fica aqui não. Isso vai para lá. Todas as trapaças que nós fizemos, toda a corrupção que nós nos entregamos para obter dinheiro, poder, fama, isso nós levamos. A fama, o poder ficam aqui junto com o corpo físico. Esses falsos messias são tão habilidosos, mas eles são tão habilidosos que Jesus, no sermão profético, isso só estou falando baseado no sermão profético, ele diz assim, que serão capazes de convencer a todos os crentes. Não é só aqueles que não creem em Deus, que eles vão ser capazes de fazer mudar a cabeça. Seriam os ateus. Não, os próprios crentes. E Jesus segue no sermão profético, dizendo, cautelai-vos deles. Está aí os profetas, alguns que dominam a mídia, jogando aqui, no joguinho aqui, não sei o quê, cada um de um jeito, ficando cada vez mais milionários, e nós vendendo uma ilusão para nós, uma ilusão. Isso tudo é ilusão. Não traz felicidade, traz a solução de alguns problemas de ordem financeira, mas felicidade não. A verdadeira felicidade, como apresentou Jesus, não. Então Jesus tem aqui um guia para nós. São os seus ensinamentos, os seus exemplos. Ele viveu ele exemplificou todos os seus ensinamentos. E aqui tem uma outra constituição apresentada pelos falsos messias e propagada pelos falsos profetas. Nós somos livres de escolher aquela que nós quisermos, mas a consequência será inevitável para cada um de nós. E é no sermão profético que ele vai mostrar o gabarito do Enem, do vestibular, de como podemos ser escolhidos para estarmos no grupo daqueles que são verdadeiramente alinhados com os ensinamentos de Jesus. Jesus diz que nesse momento, onde chega os finais dos tempos, no sermão profético, irão separar os justos dos ímpios, daqueles que não se ajustaram às leis de Deus. Ele fala isso 3 vezes. Ele vai falar lá em Mateus capítulo 13, é o sermão das nossa, hoje está difícil. Sermão das parábolas. Ele vai falar do joio e do trigo. Deixem crescer. Lá na frente, quando chegar o momento, alguém vai separar o joio do trigo. Ainda mesmo
Nesse sermão das parábolas, ele vai dizer: o reino de Deus é como uma rede de pesca. O pescador joga, traz os peixes até a praia e vai separar os peixes bons, os comestíveis, aqueles que têm escamas, dos peixes ruins, aqueles que não podem ser comidos, não podem servir como alimento, porque não tem escama. E o pescador devolve o peixe e fica só com o outro. É um critério de separação. Por enquanto ele só está dizendo que vai ter esse critério de separação. Mas, lá no capítulo 25, versículo 31 até o 46, ele dá o gabarito. Como que vai ser feita a escolha? Até então ele só dizia que ia ter escolha. Agora ele vem dizer 25, 31, 46. Se quiser memorizar, tem outra, já que é para o vestibular, a gente sempre decorava tudo para o vestibular e para o Enem. É assim, 25, 35, 45. Entre 35 e 45 está a regra direta. Mas ele começa no 31 explicando o que virá e tal, separar, né, os bons dos imperfeitos. E aí ele vai dar a regra, está aí o gabarito. Ele vai dizer assim: ao separar os bons daqueles que não seguiram a lei de Deus, ele então, aquele que realizou a separação, ele vai se dirigir para os bons e vai dizer, agora começa o gabarito: felizes são vocês, porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu estava nu e vocês me vestiram. Eu era estrangeiro e vocês me hospedaram. Eu estive doente e vocês me visitaram. Eu estive preso e vocês estiveram comigo. Mas esse pessoal que está ali, os bons, eles são tão bons e tão honestos, que eles vão olhar para o separador e vão dizer o seguinte: mas Senhor, nós nunca fizemos isso para você. Nunca. Nós estamos te vendo pela primeira vez, então tem alguma coisa errada, não sou eu, porque eu nunca fiz isso para o Senhor. E aí o Senhor responderá: de verdade em verdade vos digo que quando vocês fizerem quaisquer uma dessas coisas para o menor dos meus irmãos, foi exatamente para mim que vocês fizeram. Está aí o gabarito. E ele vai dizer a mesma coisa para o pessoal que não teve a aprovação. Ele vai dizer por que eles foram reprovados. Ele vai dizer assim: eu tive fome, vocês não me alimentaram. Eu tive sede, vocês não me deram de beber. Eu tive nu, vocês não me vestiram. E segue toda a lista. Mas, cínicos como eles são, eles vão dizer o seguinte: mas Senhor, coloca primeiro a carinha, né, máscara de injustiçado. Mas Senhor, nós nunca te vimos antes. Como é que nós podemos ter deixado de fazer alguma coisa por ti, se nós nunca te vimos antes? A resposta é a mesma. Quando vocês deixaram de fazer isso para alguém menor dos meus irmãos, foi para mim que vocês deixaram de fazer. Está aí o gabarito. Vamos pegar tudo isso e juntar. Dar fome, dar alimento para quem tem fome, dar água para quem tem sede, receber um estrangeiro como hóspede, vestir quem estava nu com frio, visitar quem é doente, visitar quem está preso. Isso é um impacto muito grande para os judeus, né? Porque eles não recebiam estrangeiros. Então Jesus está dizendo: não é só dar de comer e beber, você tem que também receber o estrangeiro. Mas você tem que visitar quem está doente. Não, mas o doente é impuro. Se eu visitar um doente que é impuro, eu também me torno impuro pela lei de Moisés. Mas você tem que visitar um preso. Mas se eu visitar um preso, ele também é impuro, eu me torno impuro. Então vejam como Jesus coloca essa questão para os judeus. E ele vai
Ora, dar comida para quem tem fome, água para quem tem sede, vestir quem está com frio, visitar um doente, receber um estrangeiro. Qual é a qualidade necessária para fazer isso? Qual é a qualidade primordial? Amizade. Mas ele não fala só para os amigos, ele diz para todo mundo. Inteligência? Não. O que é então? É caridade. O gabarito para fazer tudo aquilo é caridade. Ele coloca algum requisito a mais? Ele coloca nacionalidade. Não, ele não coloca nacionalidade. Ele vai colocar a questão social, econômica. Só os pobres é que poderão fazer isso, só os ricos é que poderão fazer aquilo. Não, ele não coloca. Então ele não coloca nenhuma outra questão a não ser a caridade. Por isso que no Espiritismo existe a máxima: fora da caridade não há salvação. Porque está ali consagrado nos versículos de Então vamos lá. Por que caridade? O que é caridade? Se nós formos definir caridade aqui, nós vamos encontrar um monte de definições diferentes. Então Kardec sabia disso. E ele vai lá e pergunta para os bons espíritos. A questão é número 886. Ele pergunta: como é que Jesus entendia? O que é a definição de caridade? Não para vocês, mas para Jesus. Já que ele é meu modelo, ele é o guia, eu quero saber dele. Qual é a definição de caridade? E os bons espíritos respondem: é benevolência em todo mundo, indulgência das falhas alheias e perdão das ofensas recebidas. Então, benevolência, bondade, indulgência, perdão é o gabarito para nós, a definição correta de caridade. Eu vou pegar só a benevolência. Existe um cientista americano chamado Richard Davidson. Ele é um neurocientista da afetividade. Existe isso. E esse neurocientista provou, não é assim, não é uma tese que ele jogou, deixa para lá. Ele provou, está num livro, eu vou tentar lembrar o nome do livro, ele provou que os bons sentimentos nascem conosco. Não é aquisição cultural, social. A base dele é nós nascemos com isso. O inverso, sim, nós perdemos esses bons sentimentos no nosso dia a dia. Então ele foi desafiado pelo Dalai Lama, por isso que ele entrou nessa pesquisa da neurociência, como é que o cérebro faz com essas qualidades afetivas. Então, ele fez uma pesquisa com crianças de 4 a 6 anos, porque de 4 a 6 anos, eles ainda não foram tocados pela sociedade. Porque eles tanto podem aprender a ser bondosos, generosos, caridosos com a sociedade, como eles também podem perder essas características com a sociedade. Então ele pegou esse intervalo de crianças, quase 2.000 crianças, fez vários ensaios, como preconiza os cânones científicos, e ele provou. Os bons sentimentos e os maus sentimentos também nascem. É nosso, vem conosco, mas nós vamos modificando com o passar do tempo. Então ele diz o seguinte, ele vai definir ternura. O que é ternura? Ele define: ternura é o impulso natural que nós sentimos para socorrer, para atender a um ser amado. Isso é ternura. Uma mãe segurando seu bebê no colo, amamentando, assoprando o feridinho quando ele cai e se machuca.
Isso é ternura. Um filho cuidando do pai já idoso, isso é ternura. Aí vem um outro conceito, gentileza. Gentileza é o impulso natural que nós temos a atender, para socorrer um estranho, alguém que não é do nosso círculo afetivo. É um estranho, é alguém que cai na rua, é alguém que chega chorando no local, e você tem esse impulso que nasce inconscientemente dentro de nós e nos leva a ajudar. Mas a sociedade pode nos tornar uma pessoa, não vou ajudar, porque eu não sei se isso é verdade, se não é golpe, se ele não é um ladrão, e aí a gente vai usar a justificativa da sociedade para não ser gentil. Não é nenhuma condenação, gente, é só um fato, uma observação. E ele vem conceituar a bondade, que no livro dos Espíritos, na questão 886, é benevolência. E ele diz bondade. Bondade é o impulso natural que a gente sente para socorrer, independente de quem seja a pessoa. No nosso círculo afetivo, um estranho, não importa. Isso é bondade. Benevolência é um dos integrantes da composição do que é caridade. Ia dar uma volta um pouquinho maior, mas vamos ficar nisso. Na questão 913, agora eu tenho que sintetizar. Na questão 913, Kardec pergunta assim: atenção, das imperfeições que nós trazemos, qual é aquela, na expressão do dia de hoje, a raiz? Qual é aquela que é a base? É aquela que é o alicerce de todas as outras imperfeições? E os bons espíritos responderam: é o egoísmo. O egoísmo é a base de todas as nossas imperfeições. Raiva. Sentimos raiva por quê? Porque nós não aceitamos que aquela ocorrência se dê não atendendo àquilo que eu desejo, aquilo que eu quero. Isso é egoísmo. Então, na base de tudo está o egoísmo. E aí, na questão 917, ele vai perguntando: qual é o meio de se destruir o egoísmo? De todas as imperfeições, responde os bons espíritos, de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de ser desenraizada, porque ela deriva da influência da matéria. O egoísmo é fonte de todas as nossas imperfeições. O egoísmo é a fonte de todas as imperfeições morais do ser humano. A caridade, por outro lado, é a fonte de todas as virtudes. Destruam o egoísmo, desenvolvam a caridade. Esse deve ser o objetivo de todos os esforços do homem, se quiser garantir a sua felicidade. Então veja você, que é daí que sai exatamente a questão, da benevolência, indulgência e perdão. Para sermos benevolentes, nós temos que vencer o egoísmo e aplicarmos a bondade com todas as pessoas que estão à nossa volta. Mas por que praticar a caridade é tão difícil? Eu sempre tive essa questão pessoal. Por que se eu sei tudo isso, por que eu tenho dificuldade de praticar? A Joana Guians tem um livro fantástico chamado Alerta. Aliás, todos os livros dela são fantásticos, mas na questão da caridade, esse daí ganha. Então ela vai dizer assim: a pergunta que fazem para ela é: a caridade, nós nascemos com ela precisa ser desenvolvida? Então ela vai responder assim: a caridade é uma qualidade moral que necessita ser desenvolvida. Nós não nascemos com ela. Caridade é somatória de 3
outros predicados que nós podemos nascer com ele. A bondade, a indulgência com a falha dos outros é reconhecer. Ele era, não adianta criticar porque eu também era. Isso é humildade. Então, bondade, humildade e o perdão. Para você perdoar, você também tem que ter a humildade. E não querer criar nenhuma confusão. Mansuetude. E aí por diante vai. Ser um pacificador é praticar o perdão. Então, são qualidades que a somatória deles vai redundar em caridade. Então, a caridade é uma qualidade moral que necessita ser desenvolvida, praticada. Nós não nascemos com ela. A caridade deve ser construída pelo esforço pessoal. Não adianta você pagar para alguém fazer caridade. Não que não resolva, ajuda aquele que está recebendo a caridade. Não tem problema. Mas você não está se envolvendo pessoalmente com isso. E a caridade necessita do teu envolvimento pessoal para ela ser desenvolvida. Terceiro, a caridade está nascendo conosco, ela se fortalece com o sacrifício de quem se dedica a praticá-la. É o nosso sacrifício que vai fortalecer a caridade em nós. Não vou, está chovendo. Tem bastante tarefeiros lá, eles dão conta. Né? Minha função lá não é importante, tudo justificativo. Nós temos que encontrar o sacrifício, que é esse que é o fomentador do desenvolvimento da caridade. E a caridade mais se agiganta, quanto mais difícil é a condição ou a situação para praticá-la. Então é na dificuldade da prática dela que ela vai se agigantar. E ela rapidinho ela vai dizer quais são os desafios à caridade. É o nome do capítulo 12 do livro Alerta. Desafios à prática da caridade. O criminoso, o malfeitor, o bandido, pela ação infeliz, ele inspira em nós ódio, hostilidade, aversão. Amá-lo na condição de um doente necessitado de recuperação, isso é caridade. O revoltado, desobediente, provoca a reação idêntica em nós, uma reação de agressividade para com o revoltado. Auxiliá-lo com paciência até a transformação dele, até conquistá-lo para o equilíbrio, constitui importante caridade. O antipático, aquele que nos aborrece, que nos deixa zangado, representa um teste para as nossas realizações espirituais. Superar as condições negativas e trazer para dentro dos nossos bons sentimentos do coração é uma significante caridade. O ingrato, meu Deus do céu, o ingrato, naturalmente inspira desprezo, se não indiferença em nós. Prosseguir ajudando, apesar das dificuldades do relacionamento, representa elevar a caridade. O ofensor, caluniador, provoca natural afastamento nosso. Insistir na ação carinhosa com o ofensor, nos tornando ainda amáveis, com o esquecimento do mal que ele nos fez, isso é verdadeira caridade. Nós não nascemos com ela. Nós temos que desenvolver. Mas nós, ao enfrentar as dificuldades, nós começaremos a desenvolver em nós. Será que nos nossos meios de relacionamento familiar e profissionais, nós não temos ninguém que seja ofensor, ingrato, antipático, revoltado, criminoso? Não precisa ser criminoso de roubar dinheiro, criminoso de roubar as nossas esperanças, criminoso de transformar a nossa vida num inferno, criminoso ao roubar a nossa paz. Esses são os criminosos que nós enfrentamos. Eles estão aí com um objetivo: de desenvolver em nós qualidades que nós ainda não temos. Para encerrar, Manuel Filomeno de Miranda, no livro Transtornos Psiquiátricos Obsessivos, ele vai dizer o seguinte: a caridade
um passo antes. No Evangelho segundo o Espiritismo, os bons espíritos dizem: conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em dominar as suas más inclinações e na sua transformação moral. E aí, o Manuel vai dizer: a caridade é o caminho mais fácil para a autoiluminação e a libertação do mal que predomina em nosso mundo interior. Aí está, meus irmãos, um apanhado breve do porquê nós devemos concentrar os nossos esforços no nosso processo de transformação moral, utilizando da caridade. A caridade é que vai possibilitar esses méritos. Fazer o bem, sermos benevolentes, utilizarmos a bondade, não só com aqueles do nosso grupo afetivo, mas com todos. Ser indulgente com as falhas, todo mundo é. Nossa, tira a primeira pedra, quem não pegou, já disse Jesus. E o perdão. Pela paciência de você, muito obrigado. E faremos agora então uma prece de encerramento, mentalizando a presença de Jesus entre nós, representado pelos bons espíritos que aqui estão, permitindo que fixemos de forma mais segura e firme no nosso intelecto, na nossa razão, os conceitos trazidos por Jesus com relação ao real significado da palavra caridade. Que possamos delas nos lembrar no nosso dia a dia, quando enfrentamos aquele parente difícil, aquele amigo ingrato, aquele outro antipático, não importa onde ele esteja, em qual local, perto do nosso coração, nos círculos profissionais, não importa. Ele é o nosso irmão. E ele tem aquele comportamento por uma série de razões. Isso não nos incomoda, isso não deveria nos incomodar. Nós devemos utilizar esse desafio para fazer crescer em nós a caridade, agigantada, para que possamos então finalmente fazer isso de uma forma automática. Muito obrigado, Jesus, por todo o amparo que o Senhor vem nos dando desde épocas imemoriais. Obrigado pelos vossos ensinamentos e exemplos. Obrigado pelas vossas lições imorredoras, que têm o único objetivo de mostrar que sim, nós enfrentamos muitas dificuldades, sofrimentos e dores, mas ela tem o objetivo de desenvolver em nossos corações qualidades que ainda não possuímos. Muito obrigado, Senhor Jesus, por esse momento grandioso, onde experimentamos pouco mais de uma hora, experimentamos da vossa paz, da vossa harmonia, da vossa serenidade, que possamos levar conosco não só os ensinamentos, mas essa paz que sentimos dentro de nós e dividi-la com aqueles que ficaram ao nosso lado, com aqueles que vão cruzar conosco pelas ruas, hoje durante toda a semana. Abençoa-nos, Jesus. Abençoa essa casa que propaga os vossos ensinamentos e também aquele do Consolador prometido. Visita, Senhor Jesus, os sofredores que estão sob as marquises, desabrigados, que estão embaixo dos viadutos, aqueles nossos irmãos que se encontram nos cadeirões, presos ali, espiando a desobediência à lei civil. Visita, Senhor, os caseiros mais humildes. Ajuda-os, Senhor, a superar as dificuldades da falta, às vezes, do alimento, da falta do abrigo. Visita, Senhor Jesus, as mansões suntuosas, onde ali estão espíritos com muito dinheiro, muito poder, mas vazios espiritualmente. Ampara todos nós, Senhor Jesus. Que o vosso amor nos inspire a enfrentarmos as dificuldades com a mesma esperança que o Senhor nos deixou. Nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Muito obrigado, Jesus.